Algo raro demais para ser ignorado está acontecendo no céu agora, e a forma como os homens estão reagindo revela muito mais sobre nós do que sobre o próprio fenômeno. Quando um objeto vindo de fora do sistema solar atravessa nosso campo de observação, não é apenas uma questão astronômica, é um choque psicológico. Obriga civilizações inteiras a confrontar a própria ignorância. O 3 e Atlas não pediu para ser observado, não pediu palco, não pediu consenso menos, mas sua presença está desorganizando mentes, carreiras e discursos. A divisão da comunidade científica não nasce da física, mas do medo ancestral de perder controle sobre a narrativa do mundo. Quando o desconhecido atravessa o território humano, cada indivíduo precisa escolher entre acreditar no conforto ou encarar a incerteza. Há algo profundamente humano no desconforto diante do anômalo. Quando os cientistas se dividem, não é porque faltam dados, é porque sobram implicações. Se o objeto for natural, ele já quebra regras conhecidas. Se não for, ele ameaça a hierarquia intelectual construída por décadas. É nesse ponto que o fenômeno deixa de ser cosmologia e se torna sociologia. Surge a pergunta, que ninguém verbaliza, mas todos sentem: por que certos cientistas gritam normal antes mesmo de entender? O reflexo de negar algo extraordinário não é científico, é político. Admitir que não sabemos é abdicar de poder simbólico. O que torna este momento extraordinário é a rapidez com que o 3 e Atlas desmontou a compostura da comunidade que se proclama racional. Não houve impacto, não houve ruído, não houve ameaça direta, menos apenas a presença de algo que não deveria estar ali. E isso bastou para acender disputas, silêncios oficiais e declarações contraditórias. A ciência se comporta, neste exato instante, como qualquer estrutura humana, sob tensão. Ela hesita, ela se protege, ela calcula antes de falar. O que está em jogo não é apenas a natureza do objeto menos, mas o lugar da humanidade no tabuleiro cósmico. O espectador que acompanha tudo isso talvez nem perceba que está vivendo um momento raríssimo, um ponto da história em que o desconhecido pressiona a psicologia coletiva mais do que a física. Há perguntas que pairam no ar como lâminas. Por que tantas instituições optaram pelo silêncio? Por que nomes de prestígio preferem minimizar em vez de examinar? Por que eventos potencialmente históricos são tratados como incômodos administrativos, quando uma civilização encontra algo que pode rebaixar sua posição existencial? A primeira reação não é investigar, é proteger o próprio mito. Toda crise começa assim, não com a verdade revelada, mas com a resistência à possibilidade dela. O 3 e Atlas é menos um visitante do espaço e mais um teste de maturidade intelectual da espécie humana. Antes de continuar para a próxima parte desta investigação, onde vamos aprofundar a disputa real por trás do discurso científico, peço que você se inscreva no canal e deixe um like neste vídeo. Isso ajuda este conteúdo a alcançar mais pessoas que também querem pensar com profundidade sobre o que está acontecendo agora, sem filtros e sem anestesia. O fenômeno já está em curso. A questão é: estamos prontos para ouvir o que ele revela? O 3 e Atlas reapareceu antes do previsto, e o silêncio das instituições que deveriam estar explicando o fenômeno se tornou mais alto do que qualquer comunicado oficial. Quando o poder escolhe calar, o silêncio deixa de ser ausência de informação e se transforma em estratégia. Em vez de transparência, vemos contenção. Em vez de diálogo, controle. A ausência de respostas não é um acidente, é um movimento calculado dentro de uma lógica antiga. Quem controla o que é dito, controla o que é pensado. O mesmo acontece com governos, empresas, religiões ou famílias. Quem decide o momento de falar, detém o poder de definir a verdade. Na superfície, o caso do 3i Atlas parece uma discussão técnica, mas por trás dos telescópios e das planilhas astronômicas, existe o mesmo jogo que domina qualquer esfera da vida. A disputa, a ciência moderna se orgulha da transparência, mas
quando algo ameaça o equilíbrio das certezas. A primeira reação é administrativa, não intelectual. Protocolos são acionados, departamentos se reorganizam, comunicados são adiados. É a mesma lógica que vemos em crises corporativas. Quando uma empresa descobre um problema grave e decide aguardar mais dados antes do falar, o tempo é usado como cortina, não como ferramenta de análise. No caso do 3i Atlas, esse adiamento é cósmico. A humanidade inteira está esperando que alguém autorizado diga o que pensar. O espectador talvez reconheça esse padrão no cotidiano. Quantas vezes uma verdade incômoda foi abafada em um grupo de trabalho, em um relacionamento, ou até dentro da própria mente? O impulso de esconder o que não se pode controlar é natural, quase instintivo. O problema é que, quando aplicado em larga escala, ele transforma sociedades inteiras em reféns da incerteza. A NASA, as agências espaciais, os grandes observatórios, todos sabem o peso de uma palavra mal colocada. Uma simples frase pode provocar pânico global, especulação financeira e perda de credibilidade. Por isso preferem um silêncio que preserva a imagem, mas sacrifica a clareza. Há um detalhe curioso: as informações sobre o 3i Atlas não desapareceram, apenas se fragmentaram. Pequenos canais independentes, astrônomos amadores, analistas de dados e observatórios secundários começaram a cruzar informações e notar que algo não se encaixava. O objeto parecia ter reaparecido mais cedo do que os cálculos oficiais previam. Essa diferença mínima para um leigo é enorme para quem entende a precisão matemática da astrofísica. Quando o tempo do cosmos foge do cronômetro humano, a dúvida cresce. O erro pode estar nos instrumentos, mas também pode estar na previsão. E, se está na previsão, algo grande foi subestimado. É aqui que a história ganha um tom humano. Um físico pode negar publicamente um fenômeno e ainda assim ficar acordado à noite, revendo dados, sentindo que há algo que não fecha. Um governo pode negar uma crise econômica, enquanto seus ministros já pedem medidas emergenciais. Uma pessoa pode fingir que está bem, enquanto o corpo dá sinais de colapso. A verdade não precisa de permissão para existir. Ela apenas espera o momento certo para ser percebida. E quando o 3i Atlas cruzou o ponto previsto e reapareceu antes da hora, o desconforto começou a se espalhar, não por causa de uma explosão, mas por causa do silêncio. Os comunicados oficiais não vieram. As manchetes preferiram falar de temas menos arriscados, mas os dados brutos estavam ali, circulando entre especialistas, sendo comentados discretamente em fóruns e publicações técnicas. O desconforto é palpável. Ninguém quer ser o primeiro a dizer que algo está fora do esperado, porque ser o primeiro é se tornar o alvo. É mais seguro repetir a linha oficial, mesmo quando ela soa incompleta. É o mesmo comportamento que vemos no mundo comum, menos nas empresas, nas famílias, nas redes sociais, quando alguém percebe algo errado, mas prefere ficar em silêncio para não perder posição, respeito ou estabilidade. Esse silêncio não é vazio, ele é um campo de poder. Ele serve para conter a curiosidade, controlar o medo e evitar que o público se sinta maior do que o discurso que o governa. No entanto, cada silêncio também é uma confissão. E o fato de que nenhuma grande instituição tenha explicado claramente o que aconteceu com o 3i Atlas já é, por si só, um tipo de resposta. Quando o poder se cala, ele mostra onde estão suas fragilidades. O que mais assusta não é o mistério do objeto, mas a previsibilidade das pessoas. A forma como reagimos ao desconhecido é sempre a mesma: medo, contenção, especulação e, por fim, adaptação. O universo muda, mas a natureza humana permanece constante. E neste momento, o 3i Atlas está testando não apenas nossos instrumentos, mas nossa maturidade coletiva para lidar com o que não entendemos. Se você chegou até aqui, é porque quer entender o que está acontecendo além das manchetes. Quer enxergar o que existe entre o que é dito e o que é silenciado. Então, antes de continuar para a próxima parte, inscreva-se no canal,
deixe seu like. Compartilhe este vídeo com alguém que também gosta de olhar o mundo de forma mais profunda e comente o que você pensa sobre esse silêncio, porque o que está vindo a seguir pode mudar completamente a forma como você enxerga o poder, a verdade e o próprio lugar da humanidade no cosmos. No dia 29, o 3i Atlas atinge o periélio, o ponto de maior aproximação com o Sol. E essa data não é apenas um marcador no calendário astronômico. É um momento estrutural da narrativa do próprio fenômeno. Quando um objeto interestelar cruza uma região de intensa gravidade, ele revela se está apenas obedecendo à mecânica do acaso ou se está respondendo a algum tipo de agenda. A gravidade do Sol funciona como um amplificador de intenção. Qualquer alteração feita naquele ponto produz efeitos gigantescos depois. Um ajuste mínimo lá muda destinos inteiros aqui. É por isso que o periélio se tornou a lente mais sensível do mistério. O conceito que torna essa data tão tensa se chama efeito Obert. Em termos simples, ele descreve um ganho de velocidade quando uma nave realiza uma queima de propulsão exatamente no ponto de maior gravidade. É como um movimento calculado onde a natureza trabalha a favor da tecnologia. Esse princípio não pertence à ficção científica, menos é usado por missões humanas reais, como sondas que ganharam impulso com Júpiter. Agora surge a pergunta que inquieta: por que um corpo que deveria ser apenas rocha estaria alinhado com uma janela ideal para a manobra? O que aconteceria com a discussão científica se um desvio mínimo fosse detectado nos dias seguintes ao periélio? Não um desvio grande, não algo cinematográfico, mas um deslocamento matematicamente anômalo. A ciência não mede intenções com palavras, ela mede com ângulos, velocidades e curvas. Um simples afastamento do previsto já teria o peso de um grito. Existe outro detalhe que poucos estão explorando. Se a manobra ocorrer, ela talvez não seja percebida imediatamente. Alterações assim podem levar dias para serem confirmadas por múltiplos observatórios. Enquanto isso, o público pode acreditar que nada aconteceu, enquanto os dados técnicos já começaram a denunciar o contrário. Somos treinados a esperar eventos visuais, quando os maiores choques da história sempre começaram com números silenciosos. Por que essa espera causa tanto desconforto? Porque ela desloca a humanidade de uma posição ativa para uma posição de observador impotente. Não há como interferir, negociar, votar, discutir ou impedir o que quer que esteja acontecendo. O periélio coloca a humanidade diante de algo que foge completamente do domínio humano. A espécie que construiu antenas, leis, religiões, exércitos e narrativas se encontra olhando para o céu, aguardando um cálculo. Aqui surge um conflito psicológico inevitável. Se não houver manobra, o público irá relaxar e tratar o objeto como irrelevante menos. Mas as anomalias que o cercam continuam existindo, mesmo sem espetáculo. Como lidar com algo que permanece extraordinário, mesmo quando não produz espetáculo? A mente humana foi educada para só levar a sério aquilo que provoca ruído. O cosmos, por outro lado, revela sua inteligência justamente no silêncio. O inverso também é desconfortante. Se houver aceleração ou mudança de rota, a discussão pública salta para outro patamar, imediatamente. A hipótese passa do campo da especulação para o campo da responsabilidade intelectual. A declaração "não estamos sozinhos" deixa de ser opinião filosófica e se torna consequência lógica de um dado. Há um aspecto raramente comentado. O próprio ato de esperar o dia 29 já nos denuncia como espécie. Somos incapazes de lidar com incerteza, sem tentar antecipar, domesticar, nomear. A expectativa humana por uma resposta clara revela a necessidade psicológica de fechamento. Mas o universo não opera segundo a nossa necessidade de resolução narrativa. O periélio, portanto, é mais do que um ponto orbital. Ele é um experimento involuntário sobre a natureza humana. Como reagimos quando estamos diante de algo que não entendemos, não controlamos e não podemos negar, sem risco de estar errados. É um espelho brutal, porque nos mostra no estado puro
esperando por uma definição que não depende de nós, antes de avançarmos para a próxima etapa dessa análise, onde a discussão deixa o céu e desce para a esfera das decisões humanas. Escreva nos comentários o que você pensa até aqui. Você acredita que o 13 Atlas pode realizar uma manobra? Ou acha que ele seguirá sem nenhum desvio? Comente agora. Isso ajuda o algoritmo a entregar este conteúdo para mais pessoas que também estão acompanhando esse momento raro. A parte mais perturbadora do 13 Atlas não é o trajeto nem o silêncio das agências, mas as anomalias que permanecem mesmo sem manobra alguma. A primeira anomalia é química. Quando o espectro do objeto foi analisado, os níveis de níquel apareceram em concentração muito superior ao ferro. Esse padrão simplesmente não existe em objetos formados naturalmente no espaço. Ligações metálicas com alto teor de níquel e baixo ferro são típicas de materiais fabricados em ambientes industriais. Isso é confirmado por estudos de metalurgia espacial publicados pela própria NASA ao longo de décadas. Na natureza, o ferro é dominante, o níquel é secundário. Aqui ocorre o inverso. Algo assim não exige crença, exige explicação. A segunda anomalia é a trajetória. Objetos interestelares como Oumuamua e Borisov chegaram com ângulos aleatórios em relação ao plano planetário. O 13 Atlas, ao contrário, está navegando exatamente pela eclíptica, menos o mesmo plano onde orbitam os planetas. Isso é estatisticamente improvável. Não é impossível, mas extremamente raro. É como lançar uma moeda do alto de um prédio e ela cair exatamente em pé no fio de uma navalha. Eventos raros podem ocorrer, mas quando múltiplas raridades se acumulam no mesmo objeto, a hipótese do acaso começa a perder força. A terceira anomalia é comportamental. Cometas e asteroides, ao se aproximarem do Sol, seguem padrões bem documentados. Cometas expelindo material, asteroides mantendo estabilidade. O 13 Atlas apresenta oscilações que não se encaixam claramente em nenhum dos padrões conhecidos. Há algo no seu movimento que não conversa com um catálogo tradicional de corpos naturais. Essa irregularidade não é uma opinião e um registro. Há um fato pouco divulgado, mas verificável. O 13 Atlas foi incluído na Rede Internacional de Alerta para Asteroides, administrada em conjunto com a ONU. A ativação desse monitoramento não é casual. Essa rede não desperdiça recursos com curiosidades cósmicas. Ela é usada quando há risco potencial, relevância estratégica ou necessidade de acompanhamento contínuo. Mesmo quando classificaram a operação como exercício, isso não reduz sua importância, menos significa apenas que não queriam chamar de alerta abertamente. Por que monitorar com tanta atenção algo que supostamente é apenas uma rocha? Esse tipo de contradição abre fissuras no discurso oficial. A narrativa pública diz que é irrelevante, enquanto os protocolos internos tratam como prioridade. Esse descompasso entre fala e ação é um sinal clássico de que há variáveis não divulgadas. A história recente oferece paralelos. Em 2004, o asteroide Apophis foi inicialmente classificado como risco de impacto classe 4. Em vez de alarmar o público, as agências minimizaram, enquanto o volume interno de observação triplicou nas semanas seguintes. A comunicação externa não reflete a real preocupação técnica, menos reflete gestão de pânico. Outro aspecto pouco comentado é que cientistas de grandes instituições não estão falando sobre U3 e Atlas com um mesmo tom uns dos outros. Há uma divisão clara. Quando Michio Kaku admite publicamente que a comunidade está dividida, ele não está fazendo retórica menos. Ele está revelando um fato estrutural. Divisão dentro de uma disciplina só ocorre quando há material suficiente para duas interpretações plausíveis. Se não houvesse nada estranho, não haveria debate. A unanimidade é comum quando o fenômeno é simples. O conflito intelectual só nasce quando algo desafia a estrutura. Essa parte da historial não fala sobre crença, mas sobre desconforto institucionalizado. Corpos celestes anômalos já apareceram antes, mas raramente acompanhados de silêncio estratégico. Mudanças de trajetória observacionais
monitoramento internacional e composição imprópria da natureza. As anomalias estão inteiras, mesmo sem periélio dramático. Ignorar o desconforto não o faz desaparecer. Ele continua orbitando dentro do céu e dentro das mentes. Antes de seguirmos para a próxima parte, escreva nos comentários qual dessas anomalias, química, trajetória ou comportamento, você considera mais significativa. Sua opinião ajuda o conteúdo a alcançar mais pessoas e mantém o debate vivo enquanto os dados continuam evoluindo. A história de Donald Menzel revela uma camada sombria do comportamento humano diante de evidências que ameaçam estruturas de poder. Ele não era um amador, era um dos astrônomos mais respeitados do século XX, diretor do Observatório de Harvard, autor de livros que ridicularizavam qualquer alegação de fenômenos não explicados. Esse homem, que defendia publicamente que tudo no céu tinha explicação convencional, começou a acessar dados internos que contradiziam sua própria narrativa. Em vez de reconsiderar, reavaliar ou admitir incerteza, ele tomou uma decisão que atravessa o tempo. Suspendeu programas de coleta de dados e depois destruiu anos inteiros de registros fotográficos, para não permitir que outras pessoas tivessem acesso às mesmas evidências. Esse caso não é uma exceção isolada. Ele expõe um padrão recorrente. Quando fatos ameaçam reputações, o destino dos fatos não é análise, é eliminação. O comportamento de Menzel não é o de um cientista neutro em busca da verdade, mas o de alguém que entendeu que a verdade, quando revelada, rebaixa quem apostou toda a sua autoridade no contrário. Esse tipo de destruição de dados é um fenômeno psicológico antes de ser um fenômeno científico. Ele mostra que a ciência, apesar de seu discurso de neutralidade, continua sendo praticada por seres humanos que operam segundo o mesmo instinto de autopreservação que opera na política, na economia e nas relações pessoais. Quando a doutora Beatrice Villalon encontrou registros sobreviventes e publicou um estudo confirmando a presença de objetos artificiais orbitando a Terra antes de 1957, ficou evidente que a destruição de dados não apagou o fenômeno, menos apenas atrasou a aceitação dele. Isso expõe um princípio profundo. Destruir evidências não elimina a realidade, apenas desloca no tempo o momento em que ela precisará ser enfrentada. Essa lógica se repete em diferentes escalas. Governos queimam arquivos, empresas maquiavélicas destroem documentos, famílias escondem escândalos, indivíduos apagam conversas. O objetivo nunca é corrigir a verdade, é ganhar tempo. Tempo para reorganizar narrativas, proteger reputações e evitar o custo social de admitir erro. A questão então deixa de ser por que Menzel fez isso e passa a ser quantas vezes isso aconteceu sem sair à luz. Há temas científicos que desapareceram não porque foram refutados, mas porque foram abafados, engavetados ou rotulados de forma estratégica para impedir que se tornassem legítimos. Quem define o que é aceitável dizer, define o que é permitido pensar. Esse mecanismo é mais antigo do que a própria ciência. A gestão da verdade sempre foi ferramenta de poder. O caso do Tracy Atlas acontece dentro do mesmo campo psicológico. Se ele for apenas natural, não há motivo para silêncio prolongado. Se há cautela na comunicação, ela não serve para proteger o público da ignorância. Serve para proteger instituições do risco reputacional. Isso precisa ser encarado como parte da natureza humana. Quando o desconhecido ameaça narrativas centrais, o primeiro reflexo não é investigar, é conter. Contenção é a ferramenta mais antiga de defesa do poder. Esse ponto é fundamental para compreender o presente. Os dados do Tracy Atlas não estão sendo recebidos em um mundo neutro, mas em um mundo governado por carreiras, reputações, contratos, financiamentos, autoridade simbólica e estruturas que não podem recuar sem pagar um preço alto. Mesmo que nenhuma evidência tenha sido destruída desta vez, o padrão já é conhecido, onde há risco de perda de autoridade, há risco de manipulação da informação.
Antes de avançarmos para a última parte, escreva nos comentários o que você pensa sobre esse ponto. Você acredita que informações científicas podem ser ocultadas por medo de perda de reputação? Essa interação fortalece o debate e ajuda esse conteúdo a alcançar mais pessoas interessadas em pensar sobre o tema com profundidade. O período entre o periélio do dia 29 e a máxima aproximação do dia 19 de novembro coloca a humanidade dentro de um intervalo raro, um tempo em que não há respostas conclusivas, apenas observação, paciência e vigilância. Esse intervalo não testa nossa curiosidade científica, mas nossa maturidade emocional. A tentação de preencher o vazio com certezas falsas é grande. A tentação de ignorar porque não há espetáculo imediato é ainda maior. Mas aquilo que definirá como cada pessoa atravessa esse momento não é o fenômeno em si, é o tipo de mente que ela escolhe cultivar enquanto observa. O 13 Atlas pode se revelar natural ou artificial, previsto ou anômalo, mas em qualquer cenário ele já expôs algo incômodo. A facilidade com que humanos se acomodam à ignorância, desde que a ignorância seja confortável. Esse é o mesmo padrão que afeta decisões na vida comum. Deixamos de agir porque preferimos esperar uma confirmação que nunca chega. Não mudamos de carreira porque falta a prova de que vai dar certo. Não encerramos relações tóxicas porque falta a certeza de que há algo melhor. Não investigamos nossa própria vida porque o silêncio é mais fácil do que o confronto. O verdadeiro valor deste fenômeno não está no que acontecerá com o objeto, mas no que ele revela sobre como cada um lida com incerteza, poder e narrativa. O observador inteligente não desperdiça eventos cósmicos como entretenimento. Ele os usa como espelho. Se a ciência pode hesitar por medo de reputação, o indivíduo também pode estar hesitando por medo de perder sua identidade atual. O padrão é o mesmo. A resistência ao novo não nasce da razão, nasce do apego ao que já está construído. Por isso, este momento não deve ser consumido como espetáculo, mas convertido em método, para internalizar o aprendizado que este caso oferece. 3 ações concretas podem ser praticadas a partir de agora: treinar a vigilância intelectual, menos comprometer-se a verificar fontes, acompanhar dados, não aceitar versões prontas apenas porque foram ditas com autoridade. O objetivo não é desconfiar de tudo, mas recusar a passividade mental. Treinar a autonomia de pensamento, formular conclusões com base em análise própria, mesmo que provisória, em vez de esperar validação externa. Uma mente que depende de aprovação alheia nunca descobrirá nada antes dos outros. Treinar ação sob incerteza, menos decidir pequenos passos de vida, sem exigir garantias absolutas. A maturidade não está em esperar a clareza perfeita, mas em agir com prudência, mesmo quando a clareza ainda está chegando. O3I. Atlas pode passar e desaparecer, sem nunca responder explicitamente quem ele é, mas se ele conseguir ensinar alguém a pensar com rigor, a observar sem negar e a agir sem depender de certezas, então já terá cumprido uma função mais evolutiva do que qualquer sonda alienígena poderia cumprir. Antes de encerrar, deixe aqui nos comentários o que esse fenômeno mudou na sua forma de pensar. Você se percebe mais cético, mais curioso, mais atento ou mais desconfiado das autoridades? Escreva sua resposta, mesmo que seja breve. Você pode comentar de forma anônima, se preferir. Isso ajuda a entender como essa discussão está ressoando em outras mentes. Se este conteúdo te fez refletir, se ele te deslocou, se te obrigou a pensar de um jeito que você não pensaria sozinho, inscreva-se no canal, curta este vídeo e deixe um comentário. Isso não é apenas métrica, menos é sinal de que ainda existem pessoas dispostas a olhar o desconhecido com seriedade, sem medo e sem anestesia.